Governador, obrigada por essa entrevista. Sempre um prazer recebê-lo aqui no 360. Ainda sobre esse assunto, né, falando especificamente sobre a COP, esse evento tão importante que Belém, que o Pará vai sediar no ano que vem, a minha pergunta é o seguinte, olha, dependendo da postura e dos compromissos e da presença e da representação que os Estados Unidos enviarem aqui ao Brasil e adotarem, né, essas posturas, o quanto isso pode contaminar o ambiente, digamos assim, descendo o sarrafo, né, se é que a gente pode usar essa expressão, governador? Nós esperamos que o bom senso e a responsabilidade de todos os líderes globais, sejam líderes públicos, sejam líderes privados, sejam as organizações não governamentais, sejam os líderes de comunidades tradicionais, todos possam estar construindo soluções que garantam com que a humanidade possa sobreviver diante das urgências ambientais. Não existe evento climático de direita, evento climático de esquerda. Quando um furacão passa na Flórida, ele não pergunta se a casa destruída é de um eleitor republicano ou de um eleitor democrata. Da mesma forma, no Brasil, um lar destruído no Rio Grande do Sul, ele não perguntou se a família que perdeu um ente querido, se era progressista, se era liberal. Portanto, nós temos que trazer para o eixo da racionalidade, da discussão pragmática de que o novo normal que nós estamos vivendo, as reações ambientais que estão acontecendo, exige da sociedade e de seus governantes responsabilidade para construir o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É compatibilizar os desafios econômicos com os desafios ambientais e, principalmente, colocar o desafio social como um ponto estratégico, porque cuida da vida das pessoas. O que nós estamos defendendo aqui no Pará é que soluções baseadas na natureza possam estar alçadas à grande estratégia. Por exemplo, mercado de carbono. Neste momento, há um desafio global de redução de emissões, de neutralização das emissões. As indústrias, elas estão emitindo gases de efeito estufa. Nós, através da nossa floresta, capturamos com a fotossíntese carbono emitido à atmosfera. Portanto, se as indústrias emitem e as florestas capturam, a neutralização pode gerar, através do mercado de carbono, a grande oportunidade de uma economia verde, de uma economia sustentável em larga escala e, com isto, nós possamos gerar emprego, renda. Portanto, a minha expectativa é de que nós possamos chegar até a COP30 aqui em Belém, daqui a um ano, com a sensibilização e, acima de tudo, com a consciência de que as urgências ambientais, a mudança de temperatura é necessária ser enfrentada para que a humanidade possa ter futuro. Jussara Soares, a sua pergunta ao governador do Pará, Hélder Barbalho. Boa tarde, governadora. Obrigada pela entrevista. Governador, o senhor estava falando ali de racionalidade e também dizendo que acredita que Trump não vai dar as costas ali ao clima, né, ao debate. Mas na campanha dele, Trump voltou a prometer a tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e também de instituições que debatem justamente as mudanças climáticas. A postura do presidente eleito, Donald Trump, é de negacionismo. A minha pergunta ao senhor: como contornar um boicote de Trump em relação a essa pauta climática? Nós estamos falando da maior nação, da nação mais importante do planeta. Nação esta que produz impactos ambientais até 2030, de acordo com estudos, na ordem de 900 bilhões de dólares. Nós estamos falando de uma conexão global econômica. Portanto, imaginar que é possível negar as realidades atuais ambientais seria certamente um retrocesso, seria um brutal equívoco. Eu prefiro partir da premissa de que o candidato, muitas das vezes, ele aponta caminhos que estejam dialogando
com a expectativa de parcelas do seu eleitorado. No momento em que se é eleito, passa-se para a vida real. Mais uma vez a conexão aqui nos traindo ali, mas de uma resposta importante ali do governador Helder Barbalho. A pergunta aqui da Jussara Soares, né? Se no fim das contas a retórica, né, Jussara, muito forte ali da campanha, se ela se concretiza, que é uma expectativa nessa pauta ambiental, uma expectativa na área econômica também, se todas aquelas promessas de Trump que podem ter um efeito inflacionário nos Estados Unidos não sejam todas tomadas ao pé da letra, justamente para não causar as consequências não só econômicas, mas também ambientais. Reconectamos com o governador Helder Barbalho. Por favor, governador, continue a sua resposta. Eu comentava, respondendo para a Jussara, de que é natural, muitas das vezes, que o candidato possa dialogar com setores, com segmentos do seu eleitorado, que apontam estes caminhos. Mas eu prefiro partir da responsabilidade do exercício da presidência da República dos Estados Unidos, de um mercado globalizado que exige que haja uma postura ambientalmente íntegra. E, claro, sabendo de que os Estados Unidos, como maior potência global do planeta, gera danos ambientais na ordem de 900 bilhões de dólares, não pode estar de costa para essa agenda. É claro, imaginar que haverá sintonia na forma de lidar com o assunto, não creio. Porém, imaginar também que irá se negar os eventos climáticos e as urgências ambientais, isso trará um prejuízo para a humanidade, isso trará um prejuízo aos americanos e trará certamente uma repercussão de isolamento ambiental para os Estados Unidos. Pedro Venceslau. Governador, a expectativa antes da eleição nos Estados Unidos era que a administração Joe Biden enviasse, ou a administração democrata, o John Kerry como representante do clima dos Estados Unidos. Eu queria saber, vou fazer duas perguntas em uma. Se o senhor espera que a administração Donald Trump envie um interlocutor de alto nível, como é John Kerry, que tem uma relação histórica com o movimento ambientalista, e se o senhor acha que o financiamento para a transição ecológica por parte dos Estados Unidos fica comprometido, porque havia uma expectativa que os Estados Unidos colaborassem financeiramente com o Fundo Amazônia. Não se concretizou totalmente no governo de Joe Biden, porque teve problemas no Congresso, mas agora acredito que vai ficar mais complicado na administração Trump. Pedro, eu não creio ser prudente o Brasil depender dos Estados Unidos para o financiamento da sua estratégia ambiental. Aqui no estado do Pará, por exemplo, nós temos relacionamento com o governo americano. Nós acabamos de fazer, na Climate Week de Nova York, há um mês atrás, a maior comercialização de crédito de carbono jurisdicional do planeta, se tratando de um estado subnacional. Nós estamos falando de 12 milhões de toneladas, fruto da redução das emissões do Estado que geraram este crédito. O valor comercializado pelo Estado foi o maior valor aplicado em todo o mundo, $15 a tonelada, o que gerou 1 bilhão de reais de receita que estarão sendo pagas no ano que vem e que serão distribuídos com povos indígenas, quilombolas, agricultura familiar e aquilo que couber ao Estado para financiar a continuidade da redução das emissões. E os Estados Unidos foi um dos governos que adquiriu o crédito do Estado do Pará, junto com o Reino Unido, junto com a Noruega e vários... A internet aqui não está dando uma travadinha com a gente, mas a gente vai seguindo aqui, tentando restabelecer a conexão com o governador Helder Barbalho. Terminar essa resposta do Pedro Venceslau, a gente ainda tenta fazer mais um girinho aqui de perguntas mais rápidas aqui para a gente poder aproveitar, inclusive para ouvir o governador também, não só sobre as questões ambientais, mas também falar um pouquinho de política nacional do famoso... Voltou. Pronto, governador, a gente estamos toreando aqui a nossa conexão, mas fazemos questão de ouvi-lo. Seguimos aqui em frente e agradeço demais a sua compreensão. Portanto, eu falava que na comercialização que o Estado do Pará fez, ele comercializou com o governo dos Estados Unidos, com o governo da Noruega, com o governo do Reino Unido e com várias empresas privadas
que adquiriram este crédito de carbono do nosso estado. E o governo americano, deste 1 bilhão, apenas cerca de 3 milhões compõe a cota do governo americano. Portanto, imaginar, até mesmo pelas restrições orçamentárias, pela imobilização orçamentária e o estágio do Congresso, nós não devamos imaginar a depender do governo americano. São coisas distintas. Uma coisa é o governo americano fazer o seu dever de casa, os seus compromissos com a redução das emissões da economia americana. Outra coisa é imaginar que haverá financiamento americano para as ações de outras nações e particularmente o Brasil. O que o Brasil deve fazer é trabalhar soluções que possam trazer ao país o protagonismo da sua riqueza, seja o conhecimento através da transição energética, seja a natureza, a floresta amazônica, que proporcione, como eu falava há pouco, a revolução ambiental. A revolução industrial, ela permitiu um modelo que emite gases de efeito estufa. A nossa floresta, ela captura estes gases. Portanto, eles tiveram a revolução industrial, que gera emprego, renda e desenvolvimento, que nós possamos ter a revolução ambiental para gerar empregos verdes. A nossa conexão realmente está nos deixando aqui na mão ali, enquanto o governador fazia esse paralelo da Revolução Industrial lá do século XVIII, de 1750, que provocou a era de maior emissão de poluentes em toda a história da humanidade, e agora essa analogia da Revolução Ambiental tendo como palco aqui a nossa região amazônica. Vamos ver se a gente consegue, pela última vez aqui, tentar retomar, mas se não, minha gente, acho que a gente conseguiu pegar o recado principal aqui. Deixa eu só, pessoal, vou só para a gente trazer mais uma vez o governador, para a gente concluir, governador, e aí não vou abusar da sua paciência, acho que com isso a gente consegue encerrar a entrevista, só para o senhor fechar o raciocínio. Apontar, portanto, a oportunidade que nós temos de construir a revolução ambiental na nossa região. A revolução industrial, a partir da escolha da indústria, hoje gera emprego, renda, mas faz emissão de gases de efeito estufa. A captura do carbono, bioeconomia, pagamento por serviços ambientais, concessões florestais, concessões de restauro, podem gerar a revolução ambiental para que nós possamos cuidar da natureza, gerando emprego e renda para transformar a vida das pessoas que vivem no Brasil. Está aqui, então, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, fazendo a gentileza de nos atender aqui durante o 360. A internet quis nos passar uma rasteira, mas o recado foi mais do que bem dado. Governador, muito obrigado. Até a próxima. Tinha muitas questões ainda de política, tanto eu, Pedro, Jussara, Débora, mas aí a gente já fica com a promessa de uma nova entrevista com o senhor ao vivo aqui no 360. Um prazer, sempre que estiver o convite, estarei aqui com vocês. Muito obrigado.